Olá, você quer saber quais os alimentos podem te ajudar a melhorar o humor, estimular a memória e ajudar o cérebro a funcionar com mais eficiência? Se você visita o canal pela primeira vez, eu sou Kayoko Takeda e neste canal falo sobre alimentação saudável, principalmente alimentos fermentados e probióticos. Se inscreva para não perder nenhum vídeo. E se você considera que este assunto é importante, curta e compartilhe, por favor. Faça o meu curso Probióticos para Iniciantes Primeiros Passos. O ato de fermentar alimentos na sua própria cozinha é muito novo na cultura dos brasileiros. Por isso estou aqui para te ensinar a fermentar com segurança. Adquira o curso através do link que estará na descrição do vídeo e no primeiro comentário. A psiquiatra nutricional e professora da Escola de Medicina da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, Uma Naidoo, estuda alimentos que podem melhorar o humor, aguçar a memória e ajudar o cérebro a funcionar com mais eficiência. Para ela, a saúde mental e a alimentação estão ligadas da mesma forma que o cérebro e o intestino, numa relação que tem consequências importantes para o corpo. Ela explica que essa relação tem a ver com o fato de que o cérebro e o intestino foram formadas pelas mesmas estruturas embrionárias após a fecundação e desenvolvimento do feto e permanecem conectados à medida que se desenvolveram. A relação entre o cérebro e o intestino é uma comunicação de mão dupla por mensagens químicas. Entre 90% e 95% de serotonina, que é um neurotransmissor relacionado com regulação do apetite, dos comportamentos e muito mais, são gerados a nível intestinal e enviados ao cérebro. Hoje eu vou ensinar uma receita muito simples, mas muito simples mesmo e rápida. Um espaguete de abobrinha fermentada e probiótica. Essa receita de hoje de abobrinha, espaguete de abobrinha, ela é muito fácil de fazer, muito simples. Eu vou cortar aqui. Vou usar esse ralador de buracos redondinhos e vou ralar essa parte que tem menos semente. Tá vendo? Fica tirinhas. Vou usar um dente de alho e 2 folhas de louro. Vamos pesar. Completou 200 gramas. Eu vou usar 2% de sal sobre 200 gramas. São 4 gramas. Então, vou zerar aqui e vou colocar 4 gramas de sal. É quase uma colher de chá de sal. Um pouco menos do que uma colher de chá de sal. 4 gramas. 4 gramas. Não vou adicionar água porque ele vai gerar água sozinho. A abobrinha tem muito líquido. Logo você já vai perceber, ela vai gerar líquido. Eu vou cortar agora algumas rodelas. Vou pôr um pouquinho de sal nessas rodelas, só um pouco. Essas rodelas vão segurar os pedacinhos de abobrinha para elas não subirem. É para contenção. Eu vou pôr um peso aqui em cima de vidro
Se você não tem, você pode colocar um saquinho com água, ou se não, alguma coisa que você tenha de peso, que seja de vidro, tá? E vou fechar com a tampa. Essa é uma fermentação bem rápida, de 2 a 3 dias, super rápido mesmo. Mesmo que essa seja uma fermentação rápida, ela já fica muito cheia de bactérias e leveduras benéficas para a nossa saúde, para a nossa microbiota. O equilíbrio da nossa microbiota é importante. E se você inclui alimentos fermentados caseiramente na sua dieta todos os dias, logo você vai perceber a diferença no seu estado de ânimo, né? Na sua paciência, no seu bem-estar. E se você tem filhos, netos que têm dificuldade na escola, têm dificuldade comportamental, então ofereça alimentos fermentados. Reserve um tempo para preparar esses alimentos. Seja persistente, você vai colher o efeito dele, o fruto na vida dos seus queridos. Hoje eu estou no 4º dia de fermentação dessa abobrinha. Eu quero mostrar que ele está cheio de bolhas aqui em cima. É sinal da fermentação. O líquido ficou mais turvo. É normal, isso indica que está fermentando, né? Que fermentou. A cor da abobrinha mudou um pouco, como se tivesse a cor de um cozido, mas não é. É a fermentação. A fermentação faz transformar a cor de alguns vegetais. Agora, no 4º dia, normalmente quando o clima é mais quente, com 2 dias já fica bom para consumo. É que houve uma mudança repentina assim, de temperatura aqui. Essa parte aqui dá para cortar e consumir também, ou assim mesmo. Então, tem bastante líquido, né, tá cobrindo. Pra gente colocar no prato, para consumir, para servir para visita e tal, você não vai servir com esse líquido todo. Então, podemos tirar, espremer um pouco. Ele pode ser servido assim, só ela. O sabor dele é muito bom. O sabor de um alimento fermentado é um sabor complexo, delicioso. Não é um simples sabor de vinagre, não é. Tá bom, a quantidade de sal tá boa. E a gente pode servir assim puro, pode colocar outros vegetais. Mas eu gosto de sempre ter assim puro, né? Para que a gente possa todo dia consumir um pouco. O tempo de validade dela, durante 1 semana, ele tem esse sabor como o de hoje. A textura, tudo como fica por 1 semana mais ou menos. Por quê? Porque a abobrinha, ela é um vegetal muito tenro. E ele, então, vai mudando à medida que vai fermentando, pode ficar mais mole, amolecido. Então, não é bom. É bom consumir dentro de 1 semana, no máximo, a 10 dias. É isso, então, essa é a fermentação super rápida de abobrinha. Se a alimentação não for saudável, por exemplo, se for rica em alimentos hiperprocessados, ricos em gorduras trans, gordura hidrogenada, trigo branco, pobre em fibras, açúcar em excesso, o intestino pode ficar inflamado e sofrer as consequências de uma alimentação inadequada. Isso pode influenciar no desenvolvimento de ansiedade, déficit de atenção e doenças como a depressão, que ouvimos cada vez mais a incidência dessas dificuldades nos últimos tempos. Os alimentos fermentados e probióticos, tais como chucrute, quinti, kefir, os picles fermentados em casa, vegetais fermentados em geral, bebidas fermentadas caseiramente, levam bilhões e bilhões de boas bactérias para equilibrar nossa microbiota. Mas precisamos também consumir vegetais frescos, grãos e sementes ricos em fibras, que servirão de substrato para os micro-organismos probióticos, fortalecendo-os e nutrindo-os.
E o produto dessa fermentação é muito benéfico para a imunidade, desinflama nosso intestino e nosso organismo como um todo, e consequentemente teremos os benefícios na sua saúde física e bem-estar emocional e psíquico. Quando fermentamos um vegetal, permitimos a multiplicação dos micro-organismos presentes neles em bilhões e bilhões de bactérias e leveduras que podem povoar nosso intestino e levar equilíbrio à microbiota lá existente. Os alimentos ricos em fibras, que são os prebióticos como a cebola, o alho, a chicória, brotos em geral, frutas secas, grãos integrais, são fonte de energia para as nossas bactérias. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Me diga nos comentários abaixo o que achou, pois a sua opinião é muito importante para eu continuar criando vídeos. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar essa informação importante. E se quiserem mais benefícios, considerem se tornar membros do nosso clube dos canais. Toque no botão abaixo do vídeo para obter acesso exclusivo a conteúdo extra e recompensas incríveis. Muito obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo.